Eu gostaria da parte da economia, agora que é o Foca na Economia, Sim. com ele, Alan Gani, uma salva de palmas para ele. Não temos uma vinheta, mas teremos uma vinheta. Obrigado. Alan, obrigado, Sinto cara. honrado. Obrigado, muito obrigado. Você sabe que a gente gosta muito do seu trabalho. Você também tem muita moral com a direção, que a Paulinha falou, o que a gente vai trazer? Não pensou nem um segundo. Ô, louco. Era pra ser o Bom segredo. saber Não, disso. brincadeira. Mas o segredo não podia. Forma alguma. Forma alguma. Na primeira... Foi o primeiro nome. Primeiro nome, cara. Isso é muito bom. Eu, Aí a inclusive, gente... voto pra que você fique direto. Eternamente aqui. É. Ele tem uma treta com o Sami aí que é uma coisa desagradável. Mas vamos falar da economia. Strudel, velho. Vamos lá, vamos falar Pois de é, economia. a primeira notícia, vocês têm acompanhado a reforma tributária, o tal do IVA, Isso. né? Ixi. Que pode ser o maior IVA do mundo. Então vai ter aí aumento da carga tributária. Porque, por exemplo, o ISS hoje, dependendo da cidade, 2% ou 5%. Aí com o IVA vai para 25%. Quando você tiver esse IVA, né? E vai ser um IVA dual, tem lá o dos estados e municípios, e outro o federal, a gente tá falando de 27% mais os outros impostos. Então a carga tributária já vai passar Vai somando. Vai somando, já passa aí de 35%, se aprovada a reforma tributária do jeito que ela tá. Muito bem. Agora, o que está em estudo? Um IVA para operações financeiras. Opa! O que te lembra isso? Jesus. O que te lembra isso? Te remete ao quê? Qual imposto? Aquele, como que chamava? O... Isso que... O Alba Manja. Qual aquele imposto? Que quando você fazia transação financeira, CPMF. CPMF. É imposto do imposto. O imposto. Ele vai somando. Então vai ser um IVA agregado a operações financeiras, só que a CPMF era tudo. Então qualquer transferência Exato. mesmo de não natureza comercial tributava. A CPMF, os defensores da CPMF, eles alegam o seguinte, bom, ele é bom porque ele acaba pegando a informalidade, mas ninguém defende a CPMF sem uma contrapartida tributária, ou seja, vamos ter a CPMF, mas vamos desonerar a folha de pagamento. Então era uma discussão até válida. Certo. Agora, não vem com desoneração. Então vem esse IVA e um IVA... Você vai fazer um Pix, você vai lá comprar, tá Perfeito. sem dinheiro, aí o comerciante fala assim, ó, faz um Pix aí pra mim, então tributa sobre o valor agregado da transação financeira. Então a gente já tá falando de um IVA que possivelmente vai ser o maior IVA do mundo, vai ter aumento da carga tributária, o brasileiro vai pagar mais imposto. E a gente tem pouco imposto no Brasil. Tem pouquíssimo. Não precisava mais um. E assim, a gente tem pouco imposto e serviço de Suíça, né? Exatamente. É maravilhoso, educação pública, saúde, tudo aqui é maravilhoso. Os caras precisam arrecadar, né? Esse que é o ponto. Eles Esse é gastam o ponto. tanto. Esse é o ponto. O cheque tá pré-datado lá pra frente, uma hora essa conta vai chegar e vai chegar bonita. Exatamente, não é? Exatamente, Daniel. E aí, tem uma outra notícia que explica tudo, também tá interligado com essa notícia. Lá, fazer um link. Essa pra vocês ficarem aí. Adão e Iva. Vamos lá. Estão reivindicando na Paraíba as viúvas de 3 governadores, só não entendi 4 viúvas, 3 governadores, mas tudo bem. Estão reivindicando um auxílio, né, uma pensão que elas tinham antes da pandemia, de 31 mil reais, Alba. 31 mil reais, essa pensão. E aí o Supremo Tribunal Federal, durante a pandemia, suspendeu. Certo. Falou que não dá pra viver assim, porque tá difícil, elas têm muito gastos e não sei o quê. Só que, por exemplo, a viúva do ex-governador tem uma que é desembargadora. Você sabe quanto que é? Quanto é o salário? 62 mil. Eita! Gostoso, mas hein? não é suficiente. Tadinha, ela precisa. Não é suficiente. Quer um pouco mais. Então eu preciso de 31 mil para chegar ali próximo do 100. Do 100, que aí a vida fica mais ou menos razoável, né? Dá pra gente... Dá pra ela comprar uma cesta básica. Dá pra viver. Mas eu acho que isso mostra o que é o Estado brasileiro. Que é um Estado extremamente gastador. E muita gente fala assim, mas isso é um pouquinho só, não vai fazer diferença no grosso da dívida pública. Só que um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho. Quando você soma todo pouquinho... Isso. Aí a conta vai chegar. A conta chega. O pessoal acha que o dinheiro é abundante, né? Nasce em árvore. Não é isso. Na verdade, o dinheiro só é uma contrapartida da produção. A riqueza num país ela é limitada. Por quê? Porque a produção de bem e serviço ela é limitada. O governo vai lá e tributa
hoje mais ou menos 34% da riqueza do país que é medida em dinheiro, certo? Então não tem dinheiro ilimitado. Então se tem alguém ganhando 100 pau por mês, alguém está pagando essa conta. E vai pagar a muito mesma caro. turma de sempre. E vai pagar cada vez mais caro. Cada vez mais caro. Mas o problema é também como passa essas reformas, né? As reformas passam de um jeito bem esquisito, à noite, o cara tá indo viajar lá do Wesley Safadão, não é? Pô, total. E quem tá lá para representar a gente, parece que também não quer. Não quer. Chegou lá, mudou. Durante a campanha é um discurso, né? Você acha que tem ideologia política ou o cara gosta de dinheiro mesmo? Você que é um cara da economia. Pô, eu acho, Daniel, que alguns têm. Alguns têm ideologia mesmo, tanto da esquerda quanto da direita. Agora, uma boa parte é esse centrão fisiológico e que ora tá com a esquerda, ora tá com a direita. E o cara quer o quê? Quer dinheiro e poder. E vem, é um jogo de pôquer, né? Tem sempre uma jogada que você não espera. O Lira agora, de novo com o arcabouço, ele tá demorando. Ele quer mais ministérios, né? Sim, me parece. Total. Parece que ele não ficou satisfeito. Não ficou. E aí também agora o Lula meio que foi viajar, ninguém entendeu como que vai resolver essa parte. Como é que vai resolver isso daí? Pois é, olha que loucura. A gente está sem orçamento para 2024. Certo. Então, se a gente está sem orçamento, tem uma lei que baliza todo o orçamento chamado LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então pensa assim, como LDO. se fosse, os princípios do orçamento, algo mais amplo para chegar no orçamento que é a LOA, Lei Orçamentária Anual. Sim. Aí, a gente não tem LDO. Já deveria ter sido votada antes do Cruzeiro do Lira. Tá. Aliás, era eu não sei como é que fizeram essa manobra, o Congresso nem poderia entrar em recesso sem aprovação da LDO. Mas deram um jeito lá e não tem LDO. E por que não tem LDO? Porque não tem regra fiscal, porque não tem arcabouço fiscal. Então não dá para provar nada, o país está completamente parado, sem orçamento. Pensa numa família, né? Sem orçamento, do que vai gastar, do que vai arrecadar, do que vai ganhar. Sabe que vai gastar muito, mas a gente não sabe qual é o dinheiro. Exatamente. Não tá nem aí. Tem um monte de conta para pagar, que tá chegando os boletos. Exatamente, né? Exatamente. Só que você não sabe quanto você tem para gastar. Perfeito. Né? Perfeito. E aí, o país à deriva, sem uma regra fiscal, sem orçamento e o pior, essa regra fiscal, ela está sendo usada como barganha política entre o executivo e o Congresso. E quem paga a conta? A mesma turma de sempre. Nós. O Albeta que precisa só comprar uma mesinha. É a mesma galera que paga a conta sempre. A tarraqueta é a nossa. É isso. Como diria lá o Morgado. É sempre no deles, é sempre no... Por que não é só no nosso, velho. É só no nosso. Brincadeira, barbaridade, viu? Mas você que frequenta a Faria Lima, você frequenta todos os lugares. Sim. Do BTG a XP, você chega lá, tem... Eu só nos... Patinete sem capacete. Só nos PFs da Faria Lima. O Banco Safra tem um lugar que você almoça lá no 18º. Tem uma sala falando. Ele almoça no Safra. É uma sala só dele. Tem um garçom lá. Parece o Titanic lá. Não é? Bonito. Obras de arte. Porta-retrato na mesa da secretária. O mercado financeiro se adapta. O mercado se adapta. É uma frase do Samidana. O mercado está se adaptando porque tem investimento, nunca jorrando investimento internacional. Os gringos, a gente tá barato. Pois é, então, mas agora, justamente, essas últimas semanas, a gente está batendo recorde de quedas consecutivas do Ibovespa. Não sei como é que vai fechar hoje, mas até então, se eu não me engano, 14 quedas consecutivas, um recorde histórico. Acho nunca aconteceu, foi 20 anos. Né? Uma coisa de louco. Então o mercado está se adaptando. Lógico que tem cenário externo, a China crescendo menos, né? Possibilidade de manutenção por um bom período aí da taxa de juros nos Estados Unidos, ou eventualmente subir e tal. Cenário externo está mais difícil. Agora, o interno está pesando. Por quê? Porque não tem uma regra fiscal. E é uma não tem transparência. Não tem transparência e é uma política econômica só focada no aumento do imposto. Arrecadar, né? Pra quê? Pra gastar. E o grande mal, um dos grandes males desse país, qual que é? É o Estado gastador, o Estado inchado, porque você não cria riqueza. Se o Estado o Estado não produz, então alguém está sustentando esse Estado. Quem? O setor produtivo. Só que menos dinheiro para o setor produtivo significa menos dinheiro para investimento, que tem impacto sobre a renda, emprego, etc. Mas é a trilogia, né, Alan? A gente já sabia que ia ser assim. Essa turma faz a mesma coisa sempre. E o que me espanta é que alguns colegas meus, muito competentes no mercado financeiro, e tal, compraram o canto da sereia, que ia ser diferente. Claro. E não, eu vejo agora que é meio um governo Dilma.
Tem muita gente arrependida. Muita gente arrependida. Agora, eu não sei se eles estão arrependidos ou se eles estão, para usar uma palavra aqui do mercado financeiro, fazendo um hedge, uma proteção. Por quê? Você cava um pênalti. Falar, não, mas eu não tenho nada a ver com eles isso. Eles estão fazendo um hedge. Eu tô limpando a minha reputação aqui. Eu fui contra, mas lá atrás se apoiou, não apoiou? Sim. Então, muita gente está tentando, né, o professor Olava, se limpar na própria esquerda. Sensacional. Você tem uma aula, professor, muito bom, hein? Obrigado. Esse é o Alan Gani, ele tem uma rede social, que é o Instagram dele, que ele tava fazendo os bastidores aqui, que eu vi. Qual que é o seu Instagram? @Alan, ALAN, underline, né? Gani, tá GHN, tá aí na tela. Aí, ó. Tá lá, vamos seguir o Alan Gani aqui. Obrigado. Até 100 mil seguidores, até o final da participação dele nessa semana. Exato. Pra ele ser um blogueirinho igual a gente. Ele numa pousada. Boa. E publicar. Muito obrigado. Imagina. Você continua com a gente. Claro. Obviamente.